Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus te abençoe sempre, muito obrigada por me receber aí na sua casa. Você sabe que eu te amo, eu oro por você e agradeço também pelas orações. Muito obrigada pelas mensagens, os testemunhos que eu recebo sempre. Olha, pelo carinho, muito obrigada. E assim, não saia, fique aqui. E mande boas novas para mim, porque, olha, me faz muito bem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá um like se você foi abençoado. Ó, deixa uma mensagem para mim. Você sabe que faz diferença demais. Passa para frente. Tem muita gente gemendo, sofrendo, que precisa de ajuda. E eu tenho certeza que vai poder ajudar. E você vai ser uma fonte de bênção, como tanta gente fala. Sabe? Às vezes tem pessoas que falam assim, olha, eu abençoo tanto a minha amiga. Foi uma amiga do trabalho. Ai, bispa, bendita amiga. Bendita, sabe, tal pessoa que me encaminhou. Eu ouço isso muito. Alguém me indicou. Então, assim, é uma forma de você fazer a obra de Deus. Você sabia que tem muita gente que tem feito a obra de Deus assim? Dessa maneira? Enviando o link e levando pessoas a se inscreverem no canal. Tem muita gente que vive assim, faz a obra assim. E é lindo porque muitas pessoas têm sido alcançadas e essas pessoas que fazem isso, que são essa fonte de bênção, elas contam o quanto tem mudado na vida delas, o quanto mudou. A partir do momento que elas começaram a plantar boa semente, elas começaram a receber muitas coisas, muitas vitórias, muitas bênçãos, elas foram muito abençoadas. Mas claro que vai ser. Está plantando uma semente de bênção e plantando na vida de pessoas que precisam, que estão sofrendo. Com certeza, faz diferença. E assim, a gente precisa ter essa disposição de falar de Jesus, levar o nome do Senhor e usar bons materiais, mensagens que vão edificar pessoas. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que o nosso material tem essa capacidade de ajudar e apoiar e dar luz. Eu tenho visto isso. E com certeza vou continuar vendo vidas sendo transformadas por intermédio da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus tem esse poder. E nós precisamos estar cada dia mais nessa direção e seguindo esse curso, que é o da palavra de Deus. A palavra de Deus é que muda a vida da gente. Por isso que eu invisto tanto na palavra, eu prego bastante. Se você entrar no meu canal, você vai ver, são muitas mensagens, temos vídeos todos os dias, e mensagens todos os dias, e todas elas vão edificar você. E assim, eu não sei fazer outra coisa senão usar aquilo que eu tenho absoluta convicção que funciona, porque tem funcionado na minha vida por anos, que é a palavra de Deus. Então, eu sempre garanto às pessoas, siga a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, que você vai ver a diferença. Se volta para Deus e você vai ver a diferença. E assim, quando a gente se volta para o Senhor e passa a seguir as direções dEle, porque a palavra dEle são os pensamentos dEle para nós. Se você seguir como você está sendo orientado pela palavra, sua vida é transformada.
Quando alguém chega e diz assim, eu não sei, eu fui na igreja, eu fiz isso, minha vida não mudou. É estranho por quê? É impossível a palavra de Deus não se cumprir na vida daquele que crê. É impossível. Agora, eu preciso estar em Deus. Talvez eu não estou na posição, não estou dando condições a Ele. Se eu não dou condições para Ele agir, significa que eu creio numa parte, mas não creio em outra. Eu creio na parte das promessas, das bênçãos, mas não creio na parte da obediência. A Bíblia diz que se eu obedecer, eu vou desfrutar do melhor. As bênçãos vão me acompanhar. Se todo mundo entendesse que a melhor forma de se viver todas as promessas de Deus é obedecendo. Obedecendo. Obedecer o que eu estou aprendendo, o que está escrito. Se a palavra de Deus diz não, é não. Que isso não é para mim, não é para mim. Que não é o caminho, então eu não vou tomar esse caminho. Que assim não funciona, então por que eu vou ficar aí insistindo numa coisa que eu sei que não vai funcionar? A Bíblia já disse que não vai. Sabe, queridos, eu sempre falo isso. Eu tenho convicção absoluta que a maioria não acredita na palavra de Deus, diz que acredita, mas não acredita, porque se acreditasse, não faria o que faz. Por exemplo, você acha que uma pessoa que realmente acredita que o que a gente planta, a gente colhe, seria injusto com uma pessoa, desonesto, tentaria prejudicar? Essa pessoa não acredita. A Bíblia diz que com a mesma medida que você mede, você é medido. A Bíblia diz que como você julga, você é julgado. A Bíblia diz que o que você planta, você colhe. Entendeu? E as pessoas, elas estão sempre tentando tirar o cisco do olho do outro. Sempre. Elas não veem, elas não conseguem, muitas não conseguem ver as falhas delas, mas conseguem ver as falhas de todo mundo. Então, imagina, preste atenção. Você pensa aí, se a pessoa realmente cresce na palavra de Deus, ela faria coisas que a palavra de Deus está dizendo, não faça, que você vai ter problemas. Não faça. Então, tem muita gente que vive se enganando. Entendeu? E tem muita gente que se apresenta como evangélica, que está dentro de igreja, que só está se enganando. É um engano, vive um engano. Essa é a verdade. Porque já ouviu sobre aquilo, já até leu, tem uma Bíblia, mas não segue o manual da vida dela, não é a Bíblia. O padrão dela não é a palavra. O padrão dela continua sendo o mundo. A mentalidade do mundo, as influências que ela acaba sofrendo e ela continua seguindo essa linha. E é onde a pessoa, ela fala, eu não sei, minha vida não está caminhando. Esses anos todos, eu já atendi muita gente e eu já ouvi isso muito. A pessoa falar assim, eu não sei, eu fui crente por muito tempo. Eu acabei desviando porque não acontecia. Aí eu falo, vem cá, me conta então, como é que você procedia? Eu ia, não, vamos com sinceridade. Você abandonou o pecado? Alguns, eu ainda estava assim, eu estava daquele jeito, eu ainda fazia isso, fazia aquilo outro. Né? Outros, não, eu abandonei o pecado, não bebia, não fumava, não estava mais na imoralidade. Mas mentiam. Enganavam.
Quantas pessoas sem nenhuma crente, sem nenhuma palavra, se comprometiam, mas não cumpriam, deviam e nem davam satisfações, prejudicaram, porque se você deve para alguém, alguém está sendo lesado. Como é que eu vou construir uma vida lesando alguém? Uma grande vida prejudicando uma pessoa. Entendeu? Pessoa, uma vez alguém disse para mim que ela roubou e jogou a culpa na outra pessoa. Ela estava na igreja. Ela disse que ali a vida dela travou de tal maneira que nada mais andou na vida dela. O pouco que antes andava, parou de andar. E ela, ao invés de se arrepender e ir a Deus, ela preferiu parar. Aí é que desceu mesmo. O diabo foi tomando conta de tudo. Era tanta destruição. Uma destruição em todas as áreas. Entendeu? Então, assim, a gente precisa viver. Nós precisamos viver o que nós estamos aprendendo. Nós somos falhos, nós podemos falhar, mas nós não podemos ser praticantes. Ter consciência que uma coisa é errada e estar lá, fazendo como se aquilo não tivesse problema nenhum e não fosse cobrar caro de mim mais tarde. Vai cobrar. Vai cobrar caro. De mim, de você. Se eu tenho consciência que algo não provém de Deus, que Deus não se agrada de algo, se eu fizer, isso vai me cobrar caro. Isso vai voltar. Totalmente. Então, assim, a Bíblia fala dos pecados da língua, né? Palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes. São semeaduras. Por isso que eu preciso tomar cuidado e usar a minha boca para abençoar, para declarar vitórias, para falar de vitórias de forma otimista, positiva. Usar a minha boca para me beneficiar e beneficiar outras pessoas. Fazer escolhas alinhadas à vontade de Deus. Me submeter rigorosamente àquilo que eu estou aprendendo, lendo. Entendeu? Não ficar olhando para a direita, para a esquerda, olhar para o alto, que é para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Parar de olhar para o passado, que isso não vai funcionar. Abandonar a reclamação. Abandonar. Lembra que Israel estava lá no deserto, as cobras, os escorpiões estavam lá, mas nenhum entrava no acampamento. Mas quando eles murmuraram, eles abriram uma porta para o mal, por conta da murmuração, da reclamação. Hoje o mundo está em rebelião. As pessoas estão em rebelião contra as autoridades, contra os pais, sabe, contra as autoridades governamentais, espirituais. A rebelião é um pecado devastador. É como um pecado de feitiçaria, manda para o inferno. Então eu quero aqui chamar você para em 2020, o ano que nós temos uma promessa tão incrível, que em Deus nós faremos proezas, para você tomar uma decisão de deixar isso tudo, sabe? E agora se voltar para Deus, se render a Ele, criar raízes, construir um alicerce firme. Olha, ser um instrumento de bênção aí na sua casa, na sua família, na vida dos seus parentes, no seu trabalho. Ser um instrumento de bênção. Começar a lutar por uma vida diferente. Domingo.
nós largamos com os meus projetos de conquistas para 2020. Esse ano, nós temos certeza que será o melhor da nossa vida. Porque essa é a nossa fé e Deus opera mediante a fé. Deus responde fé. Nós vamos estar debaixo dessa unção, que em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você quer uma grande vida? Busque a Deus em primeiro lugar. Faça essa experiência. Passe a se relacionar com Deus. Busque essa palavra revelada. Dê prioridade a Deus. Viva em conformidade com a palavra. Larga essas coisas que talvez você ainda está preso, está presa, que não tem acrescentado nada à sua vida. Sofrer uma renovação mental. Mudar o estilo de vida. Se levantar. Fazer como Débora. Eu amo essa passagem de Débora aqui em Juízes 5, 7, que diz assim, já tinham desistido. Por quê? Israel tinha desistido, estava debaixo do jugo de Jabim. Um inimigo, um rei aqui de Canaã, terrível, terrível. Está aqui, Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Você vê, quando a gente faz o que o Senhor reprova, não dá certo. E o que é pior, né? Mais uma vez. Sempre caindo no mesmo erro. Essa instabilidade, essa inconstância, que tem roubado tantas pessoas. Nós precisamos ter solidez em Deus. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e os oprimia cruelmente. Aqui, durante 20 anos. Mas por que eles estavam vivendo aquela crueldade? Porque quando eles se afastaram de Deus, eles se colocaram numa condição, assim, totalmente desprotegida. E o inimigo teve poder sobre eles. E Débora, quando viu isso, ela viu que todo mundo já tinha desistido. Porque olhava para Jabim e pensava, 20 anos, no mesmo problema, um inimigo poderoso, não há o que fazer. Os camponeses de Israel já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Quando eles deixaram de priorizar o Senhor, a guerra chegou. Isso eu tenho visto muito. Quando a pessoa deixa de priorizar a Deus, os problemas chegam, a guerra chega e passa a estar debaixo do jugo do mal. E é tanto sofrimento, como nós podemos ver aqui, Israel viver. Mas ela se levantou, e eu creio que Deus está te chamando para que você se levante pela sua família, se levante pelo seu casamento, pelo seu financeiro. Levante-se pela sua saúde. Levante-se pelos seus filhos. Olha para esse mundo. Que mundo terrível. Nós precisamos cobrir os nossos filhos. Levante-se. Levante-se pelos seus. Todos tinham desistido. E naquela época, uma mulher, olha a coragem dessa mulher. Ela era casada. Mas não fala que foi o marido que levantou, foi ela. Ela se levantou, a improvável.
E ela se tornou uma juíza em Israel. Falava, ela profetizava, falava a palavra, ensinava, julgava as causas. Convocou o comandante. Está aqui, ó. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. E lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. E ele fará que Císara, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra, tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Nem Baraque tomou a iniciativa. Foi Débora que chamou. Ela foi a influenciadora, aquela que encabeçou. Entendeu? Nem Baraque, nem o marido dela, nem Baraque, nem ninguém se levantou. Mas ela se levantou. Alguém tem que se levantar numa casa. Enquanto a gente não se levanta, em Deus não vencemos o inimigo. Mas quando ela se levantou e foi convocando, e ela entregou uma palavra do Senhor, o inimigo, ele vai fazer com que o inimigo vá contra você, mas porque ele vai entregar nas suas mãos. Entregou. Foi uma vitória estrondosa. Uma vitória estrondosa. Mas porque uma mulher se levantou, numa época totalmente, assim, ela era improvável. As mulheres nem eram contadas. E essa mulher se levantou. E Deus gosta de usar pessoas assim, consideradas improváveis. E quando a pessoa se levanta, fica evidente que é Ele. Levante-se pela sua vida. Levante-se pela mudança da sua vida. Pela mudança da sua família, do seu casamento, a sua saúde, o seu financeiro. Levante-se pelos seus filhos. Levante-se pela sua saúde mental, emocional, principalmente espiritual. Levante-se em 2020, ano em que nós temos essa promessa que em Deus nós vamos fazer proezas. Pega o exemplo da Débora. Ninguém se levantou, mas ela se levantou. Talvez aí na sua casa ninguém quer, mas você, se você está aí, você tem sede. Levante-se você, busque você, dá passos de fé a você, e daqui a pouco toda a sua família vem. Crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a sua casa. Você e a sua casa serão salvos. Busque você, faça você. Não arrume desculpas, chega de desculpas, justificativas. Chega. Simplesmente tenha essa humildade de entender que você precisa realmente buscar a Deus de uma maneira que você nunca buscou. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Muitas vezes a fé que a gente está praticando não está funcionando. A visão que a gente tem está só atrasando a nossa vida. O espírito está caído. Um propósito como esse é um portal, é uma oportunidade da gente fazer escolhas completamente diferentes, da gente aprender coisas que a gente nunca tinha aprendido, receber uma unção, uma renovação. Sabe, a fé é renovada, a visão é mudada, o espírito é transformado. E você vai vendo as mudanças, as transformações. Levante-se. Em nome de Jesus Cristo. E tome a decisão de que esse vai ser o ano da sua vida, com escolhas diferentes, semeaduras diferentes, que agora você vai plantar a boa semente, você vai ficar lá até a colheita e você não vai mais abandonar, você não vai mais desistir, você não vai mais ser volúvel. Você vai agora construir uma vida sólida, um alicerce sólido em Deus. Você vai fazer diferente. Você vai se jogar em Deus de verdade. E vai praticar uma fé viva,
que tem o poder de mudar a sua vida. Em nome de Jesus. O ano é novo, a oportunidade é nova, a promessa é incrível. Agora você tem que tomar a decisão de não ser mais dominado pelo mal, dominada, barrado, através de situações, desculpas e sei lá o quê. Você simplesmente tem que romper com o que for preciso. E dizer, chega. Eu quero uma vida diferente, eu vou começar a plantar uma semente diferente, fazer escolhas diferentes, tomar decisões diferentes. Eu vou me levantar. Eu vou fazer como Débora. Débora foi honrada no tempo dela. Débora foi colocada por cabeça. Débora levou a nação de Israel a vencer uma guerra que era impossível. Você pode ser um instrumento de bênção para muita gente. Basta você se levantar e dar passos de fé. Pega essa oportunidade, agarra. Passa por esse portal. Vamos com tudo. E vamos viver o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Levante-se, eu sempre falo isso. Levante-se no Espírito. E deixa Deus fazer a obra na sua vida. Faça a sua parte, coopera com Deus. Sabe, dê condições para Deus agir. E você vai ver um agir poderoso do nosso Senhor. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, que essa palavra entre, que as vendas caiam, que ela receba a força que ela precisa, o entendimento, ó meu Deus, para romper com o que for necessário e agarrar essa oportunidade e começar a plantar uma semente diferente, a construir uma vida realmente alicerçada no Senhor, uma vida sólida, consistente, vitoriosa. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo, peço mudanças, peço milagres, peço respostas, peço curas e libertações, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, peço que o Senhor venha prosperar abundantemente esses fiéis e que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas para um novo tempo, para uma nova vida. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais, meu Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo, celebrando a primeira Santa Ceia de 2020, dando início aos meus projetos de conquistas para 2020, ano em que em Deus faremos proezas, realizando já o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2020, em todos os nossos templos, e vai ser uma glória. Conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 26 de janeiro, às 9 horas, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2020. Em Deus faremos proezas. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2020 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Semeie sua fé com toda a força e viva proezas em Deus. Meus projetos de conquistas para 2020. Ano em Deus faremos proezas.